Oi, pessoal, boa noite. Então, estamos aí entrando online para mais uma live. A gente que nesse movimento, né, dessa quarentena tá ficando em casa, então a intenção é que a gente esteja distante, mas não esteja isolado. Então, ontem tivemos o bate-papo aí com a Cristine, falando da astrologia. Hoje vamos ter aí esse bate-papo com o professor Jair, que vai falar sobre a visão dentro da apometria. E amanhã vamos ter o professor Gilberto, que é a Yogi. Quinta-feira vamos ter Beth Hostin, com a visão do Psyche, né? Ela que mora lá nos Estados Unidos, vai estar nessa live com a gente. Sexta vamos estarmos eu e Carol aqui falando do Reiki, e que eu já tenho marcado, né? Segunda, nosso papo é com a Helena Biassi. Terça com a Tatiana Guimarães, lá de BH, que vai falar sobre a visão da constelação. Então, nossa intenção é trazer a visão de cada área dos nossos parceiros, amigos e professores desse momento, né? Do que a gente está passando, como que a gente pode passar por esse momento da melhor forma possível. Então, o objetivo é esse, tá? A gente está com essa forma, né, de estar em contato com vocês, de continuar trazendo informação de qualidade para vocês, tá? Então, vamos aí para mais uma noite. Estou esperando o professor Jair mandar aí o convite. Deixa eu ver se ele já mandou o convite para acessar aqui a live. Não, ainda não. Mas ele já está aqui, eu vou convidá-lo. Estão aguardando o professor Jair entrar. Enquanto isso, a gente vai. Olá, Olá, boa noite a todos. Tudo bem, Dani? boa noite. Tudo bem, meu querido? E você? Tudo bem, estamos juntos aí. Isso aí, que bom. Tô só aguardando aqui mais um pouquinho o pessoal entrar. Deixa eu ver, só tem 2 minutinhos, né? Então, mais um pouquinho para a galera entrar. Eu avisei lá nos grupos que a gente já está nesse movimento aqui de novo. É isso aí, é importante. Isso mesmo. E aí, então, como que para você é, né? Qual é a sua visão desse movimento que a gente está agora? Estamos todos, né, passando por uma. Eu estou brincando assim, eu falei que é um lema, né? Isolados sim, mas distantes não. Ou distantes sim, mas isolados não, né? Que a gente está vivendo essa nova era dessa forma, cada um na sua casa, mas juntos, porque a tecnologia está nos ajudando, né, muito nesse sentido. Então também é uma oportunidade única, né? Não, eu assisti ontem a live da professora Cristine, né, falando sobre a visão da astrologia, e eu pego um gancho aí nas palavras dela, né, que à luz da astrologia nós estamos de fato entrando na era de Aquário agora, né, e a importância do eixo Leão-Aquário, né, onde a individuação, a ação de cada um vai impactar, né, no nível sistêmico, no nível coletivo, né? E eu observo muito assim que essa pandemia, né, surgiu, dentre outras coisas, para despertar essa sensação de unidade, né? Porque ela nos mostra assim que o quanto cada um é importante, né? Independente do nível intelectual, do nível social, independente da raça, independente da nação, né? Se todos em conjunto, individualmente, fizerem a sua parte, né, a humanidade vai conseguir transcender esse problema do coronavírus, né? Então, e justamente até um ponto importante, né? A observação também do quanto os hábitos cotidianos precisam ser revistos, né? Não só a nível individual, quanto a nível também institucional, né? Muitos hábitos que deveriam ser praticados como praxe, né? Só agora, com o coronavírus, é que passaram a se tornar mais evidentes, né? Por exemplo, o cuidado na manipulação dos alimentos, na higienização, né? Então, assim, acho que, de alguma forma, essa pandemia trouxe essa contribuição aí para a conscientização coletiva, né? E também nós estamos aqui falando da conectividade, né? Nós estamos no momento em que não podemos nos encontrar
presencialmente, né? E já de alguns anos para cá, como nós observamos, não só em pequenos grupos, nas famílias e ambientes coletivos, como as pessoas estavam assim, juntas, mas separadas, né? Cada um num tablet, cada um num smartphone, né? Então, esse momento de contingenciamento, né, de isolamento, serve também para despertar o quanto é importante a gente viver com atenção plena os momentos em que nós podemos compartilhar realmente ali com as pessoas especiais, né? Sim. E uma coisa também, né, da visão dentro da apometria, né, porque a apometria trabalha muito esse outro lado nosso. Eu vejo que você fala muito nos cursos também sobre a nossa sombra, né, porque no final isso também está levantando uma sombra coletiva, né, e que eu acho que é a partir disso que a cura também se mostra, né, que se faz possível, digamos assim, né. Nós enxergamos que existe uma relação entre o microcosmo e o macrocosmo, né? Assim como os átomos são constituídos por camadas eletrônicas, vários níveis energéticos em que os elétrons circulam, o ser humano possui também uma multiplicidade de campos, que são chamados de corpos sutis. E, justamente, tudo que nós vivenciamos cria registros nesses corpos. E isso a nível individual, mas a nível coletivo, todos nós estamos interconectados através de uma rede maior, né? E nós enxergamos que tudo que nós vivenciamos sob forte emoção, no momento presente, tudo em que nós concentramos a nossa atenção e a nossa emoção, é possível que, por ressonância, nós possamos atrair e sintonizar realidades semelhantes, não só do nosso próprio passado, como das pessoas que estão ao nosso redor, como também da coletividade. Então, como você falou, é um momento em que, a partir do isolamento, quando você está em confronto com as suas próprias sombras, se você se permitir se manter mergulhado na sua sombra, você vai entrar em ressonância com essa sombra da coletividade, né? Então, por exemplo, a gente não vai renegar, né? Em algum momento vai surgir na mente o medo da doença, o medo da morte, a culpa, né, por não ter se permitido ter mais contato com as pessoas queridas. Mas aí a gente tem que perceber isso, enxergar e não se permitir ser drenado por esse sentimento, né? Aí justamente a apometria entra como um facilitador nesse contexto. A apometria é um método de sintonização energética, espiritual, que propicia a limpeza e a harmonização em múltiplas dimensões, em todas as dimensões que compõem a existência do ser humano, né? Então, com a apometria, nós podemos realizar uma sintonização e uma limpeza de modo que a pessoa consiga trazer a sua atenção, o seu foco, a sua consciência para o presente, né? Por exemplo, nesse momento atual, né, nós devemos, sim, estar sintonizado com as recomendações das autoridades, fazer a nossa parte no que diz respeito à higienização, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, mas a gente tem que evitar ficar o tempo todo sintonizado com o lado negativo, que é o medo, o pânico, né, que até os meios de comunicação disseminam, né? Você vai buscar informação, mas em alguns momentos, não, evita ficar o tempo todo ali, né, vibrando naquela sintonia de pânico, de medo, né? E se surgir o sentimento, entre em contato com ele, tenta transmutar, se não conseguir sozinho, busca ajuda de um terapeuta, né? Mas também evita ficar com foco ali, né, o tempo todo naquilo. A gente tem que seguir aquela tônica. Eu gosto muito daquele livro O Poder do Agora, né? Trazer o foco da nossa mente para a solução. O que me cabe fazer hoje? O que é possível realizar hoje, agora? O que vai ser amanhã, né? Nós não temos controle. Aliás, até esse é um outro lado que a pandemia traz, né? Para que nós visualizemos, né? A anulação do nosso eu controlador, né? Que é importante, sim, você ter foco, ter objetivos, ter metas, né? Mas também viver um pouco o lado espontâneo, viver um pouco o lado surpreendente da vida, né? Para mim está sendo um aprendizado muito grande nesse sentido, né? Porque a gente acaba se revestindo muito desse eu controlador, né? E justamente esse momento traz esse outro lado, esse outro aprendizado aí para gente. O Com aprendizado de certeza. viver um dia de cada vez. E isso que você falou é muito interessante dessa coisa do controle, né? Que realmente, quando a gente olha para o amanhã,
Ah, quando que a gente vai voltar a trabalhar? Quando que a vida vai voltar ao normal? Nós sabemos, uma semana, 10 dias, um mês, ninguém sabe, na verdade, como será o amanhã, né? Então, é muito isso, e essa falta de controle, né, deixa as pessoas sem o pé no chão e aí levanta mais ainda essas sombras também, né? É, verdade. É por isso que, assim, nesse momento, está sendo chamado muita atenção para a higienização das mãos, higienização de objetos, higienização corporal, mas a higiene mental também é muito importante, né? Justamente assim, eu acho muito importante a gente reservar pelo menos uma fração do nosso dia para meditar, para focalizar a mente numa sintonia positiva. Eu até disponibilizei no canal que eu tenho no YouTube, a Apometria Integrada, e postei aqui no meu perfil também uma meditação em prol da saúde individual e coletiva, né? Porque eu gosto muito de direcionar Peraí que cortou um pouquinho, não. assim, para a saúde. Peraí, que ele voltou, ele travou aqui para mim e fala assim: eu gosto muito. Você tinha falado da meditação da saúde, que eu gosto muito, e aí para mim cortou. Ah, sim. Então, eu gosto muito de direcionar o foco da mente, do trabalho, porque nós desejamos alcançar. Por isso que eu coloquei o nome como meditação pela saúde individual e coletiva. E não mencionei coronavírus, né? Que o nosso objetivo é sintonizar a saúde, né? Haja visto, há um tempo atrás, teve uma campanha contra o suicídio, foi justamente o período em que houve um maior registro de suicídio, né? Porque as pessoas ficaram, né, nessa sintonia do negativo, né? Então, por que não uma campanha pela celebração da vida, né? E tirar o foco do suicídio. Então, eu nos próximos dias publicar outros trabalhos assim Novamente abertos ao travou, coletivo para as pessoas que quiserem. voltou, continua. Oi. Assim. Então, eu pretendo também nos próximos dias disponibilizar mais trabalhos semelhantes lá de meditação lá no canal, né, para que as pessoas possam, ainda que seja numa fração pequena do dia, elevar a sintonia da mente para a luz, para a saúde, para a plenitude. Isso é uma coisa muito importante também, né? Não estar focado no negativo, porque isso vai deixando também a vibração. E aí eu acho que na visão da apometria, como que é isso? Isso vai despertando, porque eu vejo assim, muitas pessoas me perguntam sobre especificamente a apometria, se vai tratar, como que funciona isso dentro de outras vidas, se vai por esse caminho. É, tem como você falar um pouquinho dessa visão, se existe isso dentro da apometria, essa visão que isso também seria uma coisa kármica ou não? É individual? Como é que funciona isso? Sim, então, nós acreditamos que o karma está relacionado a uma pendência de aprendizado, né? Em algum momento, você, por um mau hábito, por um lapso de consciência, você cometeu alguma atitude que gerou uma pendência de aprendizado que vai ter que ser integralizada em algum momento, né? A partir do momento que você alcança o aprendizado, você está livre do karma. Então, eu não tenho assim, eu não sou adepto daquela visão determinista do karma, de que a pessoa tem que expiar, de que tem que sofrer. Só que o lado perverso do karma é que muitas vezes, para resgatar aquele aprendizado, a pessoa vivencia sob uma emoção muito turbulenta, um emocional muito tenso, que ela acaba criando uma programação que vai repetindo. Ela alcança o aprendizado, mas continua repetindo. Aí, à luz da apometria, nós acreditamos o seguinte, que em relação a essas questões de vidas passadas, né? Toda essa informação está disponível de forma holográfica nesse nosso campo multidimensional. A partir do momento em que, no momento atual, nós sintonizamos a nossa mente numa frequência semelhante, de forma contínua e repetitiva, aí você ressintoniza aquela programação de vida passada. Mas você, para transmutar esse efeito nocivo daquele conteúdo de vida passada, não precisa necessariamente vivenciá-lo, né? Algumas terapias trabalham com a catarse, né? Com reencontro com aquela situação do passado. Não, aqui na apometria nós entendemos que se houve uma interferência daquele conteúdo do passado, é porque houve uma sintonia vibracional. A partir de uma intervenção energética, você consegue romper aquele vínculo e trabalhar a mente do cliente com métodos de reprogramação dentro da própria apometria para que ele consiga sair daquela sintonia sem a necessidade de vivenciar, fazer aquela catarse daquele conteúdo do passado. Entendi.
E essa coisa que você falou, né? Ele alcança o aprendizado, mas ele continua repetindo. Porque eu acho que a maioria das pessoas acaba entrando, ficando nesse padrão, né? Como que a gente também consegue no dia a dia superar isso? Tipo, é uma frequência, não sei, você falou do controle, a gente poderia citar o medo, que hoje é muito comum, né? Então vamos supor que eu já tive o aprendizado, mas em função. Como que isso acontece de eu ainda continuar vibrando no medo, apesar de já entender que o medo não precisa, que eu já entendo o medo em mim, mas eu continuo nesse processo. Então, o primeiro passo, né, que é muito importante, é a conscientização, né? A pessoa perceber que ela tem um medo exacerbado, né? E aí outro passo importante é tentar enxergar no cotidiano quais são os gatilhos. E a partir daí uma vigilância constante em relação aos pensamentos disfuncionais que são acionados quando a pessoa encontra aquele gatilho, né? Um exemplo, né? Eu precisei ir na rua agora nesse período do coronavírus, né? Aí no momento que eu estou saindo, vão surgir na minha mente alguns pensamentos. Eu vou ser contaminado, eu tenho que tomar coisa. Então, eu vou, entre aspas, silenciar a minha mente e direcionar o meu foco para outros pensamentos, para outros assuntos, enquanto eu estiver ali na rua, tendo que resolver as minhas coisas. E aí, quando chegar em casa, eu vou adotar as medidas práticas, né, que vão evitar que aquele objeto, aquele gatilho do meu medo aconteça, que é o da contaminação. Né? Mas aí, justamente na terapia, em consultório, na anamnese, né, quando o terapeuta de apometria avalia o cliente, ele tenta justamente identificar quais são os padrões que precisam ser transformados e quais são os gatilhos. Aí nós trabalhamos com técnicas de reprogramação mental para que, quando a pessoa estiver diante daquele gatilho, ela tenha uma visão expandida e tenha uma reatividade diferenciada. Acho que esse que é um dos grandes diferenciais. Sim, porque o que eu vejo é isso, né? Aquilo surge o gatilho, a pessoa entra naquela onda do gatilho e ali ela vai embora e muitas vezes ela não consegue sair disso, né? Esse é o grande desafio, naquele momento ali que entre o gatilho e você ir embora no gatilho, aconteceu uma chave ali que a pessoa mude, consiga mudar o foco, como você falou, né? E assim, justamente a gente estava falando sobre essa questão do karma, né? Muitas pessoas até usam esse conceito do karma de uma forma muito determinista. Não, eu estou passando por esse processo aqui de sofrimento que se repete, esse padrão de repetição, porque é o meu karma, porque eu preciso aprender. Não, muitas vezes você já aprendeu, mas como o contato com aquele processo foi muito traumático e mobilizou uma emoção muito intensa, o padrão continua se repetindo mesmo, a pessoa já tendo alcançado o aprendizado. Então a gente tem que estar sempre atento, né, no nosso cotidiano, a tudo que se repete, aos padrões negativos que estão se repetindo, porque possivelmente a gente precisa transmutar de alguma forma, se não conseguir sozinho, com alguma ajuda terapêutica. É isso aí. E aí, o que que você daria também de dicas? Existe alguma forma da pessoa ter essa sacada na hora do gatilho? Vem o gatilho, da pessoa conseguir ali naquele momento dar um jeito de mudar a frequência, mudar o pensamento? Como que a gente pode, como você poderia dar, né, alguma dica, alguma orientação para a pessoa, ó, veio o clique, seja do medo, do que for, para sair daquilo? Então, na prática, Dani, o que acontece é o seguinte: a maioria das pessoas não tem, ou não tem consciência, ou não tem uma clareza, uma nitidez acerca de como esse mecanismo é acionado, né? Como o padrão de repetição é acionado, como que esses gatilhos surgem, né? Aí justamente o profissional, e quem está de fora, obviamente, não vai ter uma visão mais apurada, mas cada um, a partir da sua própria consciência, pode perceber sim, né? Quando vê que um padrão está se repetindo, tenta identificar o que motiva essa repetição. Quais são os fatores que geralmente me impulsionam a agir daquela forma, a repetir aquela atitude, a repetir aquela fala, aquele ato que eu sei que vão ser nocivos para mim. E aí, é claro que quando não for tão óbvio e tão fácil assim, vai precisar da ajuda de um terapeuta, né? Não, sim, claro, mas eu estou pensando nesses dias, por exemplo, onde está todo mundo meio que mergulhado nesse medo, né? Alguma coisa assim que ela, naquele momento, ela percebeu que ela está com medo,
se ela ainda não tem condições de fazer uma sessão de terapia, o que ela poderia fazer para, tipo, né, ela mesma com a mente dela sair daquilo, entendeu? Ótima pergunta. Assim, eu sempre falo isso para os meus clientes no consultório, né? A gente tem que perceber quando o pensamento está obsessivo no mesmo foco, né? E quando perceber que o pensamento está obsessivo no mesmo foco, muda o pensamento, direciona o foco para outro objetivo e tenta esquecer aquele original. Aí, se não for possível, tenta desenvolver alguma atividade que absorva até os seus cinco sentidos, né, para que a direção da sua mente se mude. Vai fazer uma yoga, vai fazer uma meditação, vai assistir um filme, vai fazer um trabalho manual, né? E aí, Jair, mas o pensamento continua querendo voltar. Você então diversifica, muda de atividade, né? Se não conseguir sozinho mudar o pensamento, muda a atividade que vai absorver a sua atenção. A chave é a atenção. Tem até aquele livro O Segredo, né? Tem um dos autores fala assim, a energia flui para onde está a atenção da mente. E realmente é uma grande verdade. É isso aí. Então, o segredo é esse. Veio o pensamento e se ele ficar, vai fazer alguma coisa para sair daquilo, né? Vai fazer uma É, atividade, um filme. aquele É isso pensamento aí. chiclete não pode ficar, tem que desgrudar o pensamento chiclete. É que Porque às nesse vezes é muito. momento, né, por conta da crise, né, da pandemia, né, vários pensamentos chicletes, né? Como vai ser o financeiro amanhã? Como vai estar o trabalho? Como vai estar o mercado? Não que você vai se alienar, né? Bom, aí você se pergunta, o que eu posso fazer hoje em relação a isso? Toma providência, caso caiba, caso seja possível, e se não puder, muda o pensamento. Porque até aquele autor que eu gosto muito dele, Augusto Cury, né, ele fala que a humanidade sofre muito do que ele chama de síndrome do pensamento acelerado, que seria o que a gente chama aqui de pensamento obsessivo, né? A pessoa fica com foco ali no pensamento obsessivo, aí daqui a pouco já muda para outro pensamento obsessivo, e nisso vai perdendo energia, vai desvitalizando a mente, né? E eventualmente outros eventos energéticos vão acontecendo e a pessoa não percebe, não se dá conta. Quando vê, né, tá em depressão, tá em crise de ansiedade, né? A gente precisa ficar um pouquinho mais atento a isso. Com certeza, é verdade. E com essa onda que está agora, né? É muito fácil. Eu acho que eu diria que é mais fácil você estar mergulhado no medo, nas questões, do que você conseguir sair disso. Mas é isso, a gente tem um monte de ferramenta, a gente tem um monte de coisa que auxilia as pessoas, né? Você já disponibilizou as meditações, vai disponibilizar outras. Estou vendo profissionais de yoga disponibilizando aulas gratuitas de yoga. A gente disponibilizou filmes, né, para expansão da consciência, para a gente se distrair, aprendendo coisas boas também. Então, a oportunidade, graças à nova tecnologia, a gente tem, né? Então, É, basta agora a gente fazer o nosso dever de casa. E você teria algum exercício, assim, não sei se é possível, uma mini autoapometria ou alguma coisa que a pessoa possa fazer consigo para ajudá-la? Você teria alguma dica nesse sentido? assim, a apometria em si é um método de ancoragem, né, de sintonização espiritual e que agrega isso comandos de limpeza. Então, cada um, de acordo com o seu nível de conhecimento, você pode, em alguns momentos, entrar em sintonia com aqueles objetos da sua fé, aqueles mentores espirituais que você admira, pelos quais você tem afinidade. Visualiza que essa energia que está no plano superior chega até você. Mentalmente, você pode criar até uma simbologia conforme for o seu sistema de crença, como se fossem luzes, né? Esses mentores chegando perto de você, e a partir dali você inicia mentalmente comandos de limpeza do seu sistema vibracional, do seu campo vibratório. Quem tem conhecimento de chakras, né? Visualiza que essas luzes purificam seus chakras, seus centros energéticos, né? Seria a forma mais simples, né? Mas existem outras formas também, mais complexas, que envolvem mais conhecimentos, né? Mas o importante é a gente, nesse momento, ser como se fosse aquele pequeno fósforo, né, que acende uma luz individualmente, né, que aí, no coletivo, nós todos vamos conseguir nos apoiar. Isso.
Então, a pessoa pode fazer isso, né? Na hora que ela, vamos supor, ela está lá mergulhada no medo, como é que vai pagar as contas, as situações todas do país, então ela viu que está naquele pensamento. Então, ela vai se conectar com algo que você falou, pode ser, de acordo com a crença dela, um objeto, com seres, quem é da Isso igreja aí, católica, um santo, por exemplo, né? Que ela tenha a exato. devoção, e aí ela se conecta com ele, e aí então ela vai mentalizando que aquela energia, daquela vibração está limpando elas, Está daqueles limpando ela. pensamentos. Isso. E em seguida, até constrói na tela da mente imagens positivas, que seriam opostas àquelas relacionadas ao medo. Por exemplo, se eu estou com medo da crise financeira, constrói imagens que você já se vê tendo transcendido esse momento, já se visualiza lá na sua atividade profissional, comercial, empresarial, já vivendo um momento bem pleno, né, se expandindo, né, e fixa o foco da sua atenção nessa imagem. Por mais que pareça mentira, né, o nosso subconsciente ele não tem discernimento do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira. Ele trabalha com imagens e com emoções. Né? Naquele momento ali, então, você constrói aquela imagem e coloca o máximo de emoção, que o teu subconsciente com certeza vai receber e vai registrar. E a emoção boa, né? A emoção que venha daquela sensação boa daquilo que você está projetando ali naquela mentalização. Exatamente. E assim, eu dei esse exemplo em relação à parte financeira, né? Mas também em relação à saúde, né? Isso. Você pode, se em algum momento perceber na sua mente um medo de perder as pessoas queridas por conta da pandemia, aí você constrói imagens de que todos são envoltos por uma luz que revigora, que traz uma energia positiva de saúde, visualiza todos sorridentes, se abraçando, né? E fixa na sua mente, no seu coração, aquela imagem. É verdade, porque tem isso tudo, né? São muitos medos, medos da parte financeira, medo do que vai ser o amanhã, medo das pessoas ficarem doentes, medo da gente ficar doente, né? Então, são muitos medos, e essa coisa da saúde realmente é muito importante e muito interessante, né? Porque só se fala disso e é uma boa dica mesmo para as pessoas. Então, galera, aproveitem essa dica porque ela é muito valiosa, tá? Se você tiver esse pensamento negativo, entrar nesses medos todos, traga essa sintonização para você de mentalizar aquilo que você quer, mentalizar o seu corpo saudável, suas células saudáveis. Vai falando mais aí, Jair, você que é o expert nisso. Não, então, como nós estávamos falando, né? O nosso subconsciente, ele não faz juízo de valor. E nós conseguimos acessar mais intensamente o subconsciente quando nós silenciamos o canal sensorial. Então, quando você fecha os olhos, relaxa, controla a sua respiração e passa a construir imagens mentais positivas, aí você está projetando essas imagens para o teu subconsciente. Né? E justamente, né, você pode mentalizar imagens não só envolvendo você próprio, como as pessoas queridas, a sua empresa, a sua instituição, já tendo superado e transcendido esse momento todo de crise. Porque é isso que nós estamos precisando nesse momento, né? Sintonizar mais esperança, mais fé. É claro que não podemos renegar as nossas sombras. Quando você perceber uma emoção, um sentimento negativo, não renega. Reconhece, acolhe, mas imediatamente muda o foco. Né? O negócio é não deixar o chiclete negativo ficar ali colado. Né? Aí você muda o foco do pensamento e constrói imagens positivas. E com isso a gente vai vivendo, né, um dos aprendizados da pandemia, que é viver um dia de cada vez. Isso. E se transformando a cada momento, a cada pensamento negativo e se transformando, né? Porque tem isso, o pensamento, assim como ele cria para o bem, ele vai criar também para o negativo. Então, se a pessoa fica focada muito no medo, a imunidade dela provavelmente vai lá embaixo, né? Sim, exatamente aquilo que nós comentamos até há pouco, né, que como nós somos todos interligados, nós temos o nosso campo, estamos conectados ao campo coletivo. Quanto mais você nutrir a sintonia com a negatividade que está no campo coletivo, mais você traz isso para o seu sistema, mais você pode expressar isso, inclusive, na sua saúde física. Né? Então, não é se alienar, mas também, por outro lado, não se manter o tempo todo ali conectado, né, no negativo. Né? Aproveita o tempo para acessar novos aprendizados,
né, aproveitando o lado positivo, né, das redes de comunicação, eu estou fazendo alguns cursos online, estou fazendo aulas de yoga online, estou aproveitando para ler livros que eu não tinha conseguido ler antes. Então, assim, a gente pode aproveitar o lado positivo, né? E Com até, certeza. sim, sim, e com isso, né, a gente consegue manter a nossa mente mais ocupada também, né? Tirar daquela sintonia do chiclete negativo ali, né? Do medo da doença, medo da morte, a culpa. Sim. Então, E até me ocorreu aqui que, por exemplo, as pessoas, a nossa sociedade é muito ligada no fazer, né? Todo mundo naquele momento está fazendo algo o tempo todo. E isso agora também é o aprender a não fazer, é um dia de cada vez, fazendo o que é possível naquele momento, e não a rotina que a gente vinha acostumado, né? Então, isso que você falou é muito interessante, ler livros que você fazer coisas. Agora, eu imagino que também, será que aquelas pessoas que, por exemplo, quando fazem algo por si, se sentem culpadas? Porque tem muitas pessoas que estão tão ligadas a fazer um movimento pelos outros, a estar sempre naquele movimento cuidando da casa, das pessoas, dos filhos, do trabalho. E aí, quando ela para fazer por si, ela às vezes se sente culpada. Você poderia falar um pouco nesse sentido também, que ela poderia mudar o pensamento dela para que ela se permita, sim, fazer por ela com carinho e amor? isso é um ponto importante, né? Nós estudamos um padrão, né, que se chama codependência, a necessidade inconsciente que algumas pessoas têm de nutrir a dependência alheia, né? Então, nesse momento, é importante que quem, por exemplo, convive em família, né, reservar aquele tempo para você e até compartilhar com seus familiares também tudo que é necessário ao funcionamento da casa, do cotidiano, né? Não puxar tudo para você, né? Não puxar toda a responsabilidade para você. E uma coisa que eu tenho observado, eu confesso que eu observei um pouco em mim também e vi em outras pessoas, muitas pessoas estão tendo dificuldade de, nesse momento, relaxar, né? Em quantos momentos, assim, envolvidos com as atividades, né, nós nos perguntávamos, puxa, como eu gostaria de estar em casa agora, como seria bom estar em casa, né, agora podendo descansar um pouquinho. As pessoas estão em casa, mas numa atividade mental muito acelerada e não conseguem parar um pouquinho, relaxar, respirar, né, e está sendo um aprendizado também importante nesse sentido, né? O aprendizado de vivenciar o lado positivo da inércia, do ócio, né? Isso mesmo. E se permitir isso, e tudo bem. Eu estou no ócio, não estou fazendo nada, e tudo bem, eu me permito, eu me trato com carinho, né? É, Isso aí, muito bem. Então, assim, eu acho que a intenção desse bate-papo é trazer coisas que agreguem as pessoas que acompanham a gente, e já que a gente não pode estar mais juntos, né, presencialmente, que a gente mantenha essa junção aí dos nossos amigos, parceiros, e trazendo coisas boas, dicas e orientações para as pessoas que estão sempre com a gente, né? sim, sim. E nos próximos dias eu vou ver se eu disponibilizo lá no canal. Deixa eu ver se eu consigo até colocar o link aqui. Não estou conseguindo. Eu. Só um momentinho. Não. Eu vou disponibilizar lá no canal mais meditações, né, para que as pessoas possam, períodos curtos, no máximo 10 minutos, mudar um pouco a sintonia da mente para o positivo. Aí o canal é Apometria Integrada, né, lá no YouTube, né? E eu também, aos pouquinhos, vou colocando aqui no meu perfil do Instagram. Tá ótimo. Então, pessoal, fica essa dica, tá? Essas orientações do professor Jair, da gente mudar o pensamento, da gente mudar o foco, da gente se cuidar, relaxar e vamos que vamos, um dia de cada vez. É isso Então, aí. tem lá as meditações no perfil dele, para quem quiser, no professor Jair Cordeiro, né, no Instagram, É, Apometria Integrada no YouTube e Apometria Integrada no Facebook também, né? isso. Aqui no Instagram é Prof. Jair Cordeiro. Tá. Ok, então quem quiser, vai lá curtir, experimentar as meditações, tá? Qualquer dúvida também mandem perguntas para a gente, que a gente depois vai respondendo. Amanhã, então, a gente volta com o professor Gilberto. E Jair, muito, muito obrigada mais uma vez, Eu que tá? agradeço. Muito obrigado aí Galera, a boa noite. Dani. Oi, repete.
Muito obrigado, Dani, ao Espaço Aroma de Flor, parceira de muitos anos, e a todos os que participaram aqui desse nosso diálogo. Paz e luz para todos. Isso aí, galera. Beijinho. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.